A paz, Senhor querido, sejam bem-vindos mais uma vez a mais uma edição do nosso podcast EBD em Síntese, desta feita a lição de número 11 da classe Juvenis. É um prazer estar com vocês mais uma vez e estar também com meus irmãos Reinaldinho e Milka. Paz do Senhor, Reinaldinho. Paz do Senhor, irmão José, paz do Senhor, irmã Milka, paz do Senhor que perdeu um pouco do seu dia para parar e aprender conosco, né? Um pouquinho mais da palavra de Deus. Paz do Senhor, Milka, tudo bem? A paz do Senhor, José, a paz do Senhor, Reinaldinho, a paz do Senhor, professor, papai, mamãe, aluno. É mais um dia que estamos aqui juntos, é um prazer. Espero que essa lição ela venha falar o seu coração, o coração do seu aluno, e que a gente venha estar contribuindo mais uma vez para a sua aula e que ela seja uma bênção. Muito bem, maravilha. A lição de hoje é uma lição bastante interessante, mais uma desse trimestre, estudando mais um personagem e aprendendo também bastante com ele. O personagem de hoje, ele não tem um nome registrado, mas é bem famoso, é o Jovem Rico. O título da lição é justamente o Jovem Rico, a proposta do reino de Deus. O texto que vai basear esta lição está em Lucas, capítulo 14, versículos 26 e 27, que diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecerá seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E olha, esse versículo se encaixa perfeitamente na vida deste jovem, deste personagem que iremos estudar nesta lição. E aí, Reinaldinho, vamos começar apresentando quem é esse personagem, quem é o Jovem Rico. Amém, irmão José. Ele não tem nome, né? Ele recebeu de Jesus até, meus irmãos, o chamado para seguir Jesus, para ser um discípulo de Jesus. Mas ele perdeu essa oportunidade, ele perdeu essa chance, e aí a gente não conhece quem era essa pessoa. A gente sabe de algumas coisas. Primeiro, que ele era um homem, que ele era jovem, né? Através da leitura dos evangelhos sinóticos, a gente vai ver que ele era jovem, não era muito velho, e naquela época ser jovem era você ter ali entre 25, 30 anos, até essa idade ali, 35, você ainda era tido como jovem, estava muito novo, muito moço, né? Então, ele era uma pessoa nova, era um homem, e era rico, ou seja, ele tinha conseguido sua juventude muito dinheiro, seja porque recebeu uma herança, porque era um comerciante, etc. E lá em Lucas, se eu não me engano, vai dizer que ele era um príncipe, um líder, né? Então, ele tinha dinheiro, tinha juventude e tinha poder. Então, talvez o que muitos jovens querem hoje, poder, juventude, né? E dinheiro. Esse era o jovem rico. Era um jovem que seguia a lei, como o texto já vai... É interessante que nós leiamos na sala de aula, você pare com o seu aluno e leia Mateus 19, do 16 ao 23. O nosso costume de leitura bíblica em classe. Ele é básico, né? Porque ele vai trazer tudo que tem para dizer sobre esse jovem. Perfeito. Milka, apesar da Bíblia não registrar o nome desse jovem, como também não apresenta o nome de alguns personagens que a gente vê ao longo de todo o Antigo e Novo Testamento, mas esse personagem ele é apresentado por 3 evangelistas, né? Pelos evangelistas sinóticos, e aí nós temos informações suficientes para estudar sobre ele. Exatamente. Inclusive, eu quero começar essa minha fala trazendo um ponto que no tópico 1 da lição, ele traz para a gente e para o nosso aluno, a questão de que não é uma parábola. Às vezes, a gente pega narrativas mais curtas e a gente imagina que seja uma parábola, mas não é uma parábola. É um fato, é uma realidade, uma situação que aconteceu e que esses 3 evangelhos registraram em Mateus, em Marcos e em Lucas. E por eles serem sinópticos, eles têm algumas pequenas diferenças. Por exemplo, a questão de dizer
que é um rei não, um príncipe, perdão. Mas é uma pessoa importante, dá o sentido de pessoa importante, uma pessoa com riquezas, com posses, com influência. Então, a gente começa a ver que este jovem que vai chegar até Jesus, ele não era qualquer pessoa. Ele era uma pessoa que ele vai ter alguma importância naquela sociedade. Para se dizer que ele era uma pessoa nobre, ter uma alta posição, então ele exercia importância, ele exercia influência, tinha riquezas. Outra coisa, ele vai por vontade própria até Jesus. Ele não vai obrigado, ele não vai simplesmente porque a multidão foi arrastando ele não teve escolha. Ele vai porque ele quer. Ele vai até Jesus. Ele vai procurar Jesus para saber algo, para saber, para tirar uma dúvida que que iria determinar o seu futuro. Porque ele vai perguntar: o que posso fazer para a vida eterna? Isso determina o nosso futuro. E o nosso futuro, não somente aqui, mas nosso futuro pós-morte, onde vamos passar a nossa vida pós a morte, com Cristo ou não. E esse jovem, ele já tinha consciência de que existia esta vida e ele queria tê-la. E é interessante isso, porque ele percebe que a vida eterna, ela é para os filhos de Deus. E ele queria ter essa vida, então ele também queria ser um filho de Deus. Ele queria ter parte desta herança dada por Deus. Ele já poderia ter uma herança aqui na terra, por ser rico, até mesmo deixar a herança, mas ele queria uma herança eterna. E ele vai atrás de Jesus por entender que Jesus poderia dizer qual seria a parte dele nessa história, o que ele poderia fazer para ter esta vida eterna. E ele vai com esse intuito de o que é que eu posso fazer? Como se fosse por ele mesmo, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele tem alguma coisinha ainda para aprender. E ele vai chegar até Jesus, querendo saber o que fazer. E ele vem, né? Jesus, o que é que eu posso fazer? Jesus, quais são os mandamentos? Ele vai dizer todos os mandamentos. E aí a gente vai ver uma segunda característica dele. Ele guardava já os mandamentos da lei. Ele disse a Jesus que ele não matava, que ele não adulterava, que ele estava perante a lei como pessoa íntegra, incorrigível, então estava tudo bem. Imagina, acho que deve ficar com um sorriso, né? Já faço tudo isso, tá tudo certo para mim. Eu vim saber o que é a eterna. Ele me pergunta os mandamentos, eu digo, sei e ainda faço. Estou bem. Isso é interessante a gente pensar para o nosso aluno, porque e para a gente mesmo, tá? Porque a gente fala para o aluno, mas a gente fala para a gente. Que a gente pode conhecer a Bíblia de capa a capa, conhecer os mandamentos, histórias bíblicas, saber onde aplicar os textos bíblicos na nossa vida, mas a gente precisa viver esse texto bíblico. A gente precisa viver a palavra de Deus. Isso é o mais importante. O conhecer por conhecer não nos faz filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitam a Cristo como Salvador, confessam Ele, se arrependem dos seus pecados e aí eles passam a viver esta palavra. Isso faltava no jovem. Aquele jovem ele vivia os mandamentos, porque ele conhecia, mas o coração dele não está ali naqueles mandamentos, não está no motivo de obedecer aqueles mandamentos. E como é que a gente sabe isso? Pela parte 2 da pergunta de Jesus. Porque depois que ele fica todo feliz, né, provavelmente, já faz tudo isso. Aí Jesus disse, vai, vem tudo que tens, volta e segue-me. Não era só vender para reconstruir tudo, mas ele tinha que ir, voltar e seguir. Que aí entra o que ele falou. Ele teve o convite de ser um dos apóstolos, um dos discípulos, porque Jesus chamou, vem e segue-me. Como ele chamou muitos, só que ele optou por não fazer isso. Porque pesou no coração dele uma outra realidade. Não foi somente a realidade da São atrás disso, né? Não só a realidade de vender, mas de vender tudo, dar tudo, voltar, seguir. E aí pode até pensar assim, eu acho que ele pensou, né, conjecturação minha, talvez tenha pensado assim, eu vou voltar para seguir na incerteza. Porque agora tá certo, eu tenho riquezas, eu tô bem, mas depois que eu vender e voltar, a minha vida seria incerta. Só que Jesus ele faz isso para mostrar àquele jovem o coração dele. Onde estava o coração dele? Jesus ele não está buscando pessoas que tenham posses, riquezas, muito conhecimento.
vai estar buscando realmente pessoas que estejam um coração disposto a servi-lo, a obedecer. E isso inclui o que eu tenho, usar para o reino. Então, se eu tenho riqueza, se eu tenho dinheiro, se eu tenho conhecimento, se eu tenho influência, usar isso para o reino. E isso é muito legal a gente dizer para o nosso aluno, porque todos nós temos algo dentro de nós que a gente pode pegar e usar em serviço do reino. Ninguém é inútil no reino de Deus. Muito bem. Então, é interessante, a gente estudou trimestres anteriores a respeito, por exemplo, dos evangelhos. E é interessante porque nesse texto especificamente nós tiramos várias características e vários detalhes que são extraídos de cada um desses evangelhos. Cada um deles, eles se complementam a ponto de nós conseguirmos montar uma história a partir do relato de cada um deles. E é interessante nós trazermos isso para os nossos alunos, porque eles podem perguntar, né, por que existem 3 evangelhos, né? E justamente essa inspiração divina de cada um deles falar sobre algum ângulo diferente. E a gente vai ver mais na frente que Marcos, por exemplo, dá um detalhe que os outros não deram. Então, a gente vai observando e extraindo esses aspectos da vida do jovem rico a partir desses evangelhos. Por exemplo, o Reinaldo citou que ele era príncipe, isso Lucas quem diz. Que ele era jovem, Mateus fala. Que ele era rico, os 3 falam. Então, é um complemento que nós extraímos dos evangelhos e montamos aí as características desse jovem. E, Reinaldinho, a gente observa também, outro detalhe, é que esse encontro, que aqui já foi bem narrado por Milka, ele não foi um encontro acidental. Alguém pode pensar que Jesus estava passando ali, o jovem rico, de repente, se encontrou ali, barrou com Jesus, alguém empurrou ele, de repente ele estava de frente com Jesus. E não foi assim. É interessante que a localização que se encontra essa passagem, né? Ela começa, eu vou usar o exemplo aqui como Mateus, com o evangelho de Mateus. Ele diz que eis que, aproximando-se dele, um jovem disse. Mas outros evangelistas vão dizer o quê? Que ele chega e se ajoelha, né? E se prostra perante Jesus. Então, era como se esse jovem soubesse que Jesus ia passar por aquele lugar, né? Onde Jesus ia, Jesus já estava naquele momento indo para Jerusalém. Então ele já estava com o seu evangelho, com a sua mensagem, com muita notoriedade. Então é como se ele estivesse esperando, né, o mestre passar e ele iria então receber. Nada que Jesus faz é por acaso, né? E esse jovem está aqui para a nossa edificação. Veja, ele perdeu uma chance muito grande de ter o seu nome não na escritura de uma casa, não na escritura de uma propriedade, como ele tinha muitos. O texto, em algum momento, deixa claro que ele, além de ser muito rico, ele tinha muitas propriedades, ou seja, muitos bens. Ele perdeu a chance de ter o seu nome escrito no rol dos apóstolos de Jesus. E isso foi uma lástima. Quando Jesus o chama para ele fazer parte da sua escola, né? Foi uma escola que Jesus fundou, uma escola eterna, né? Que hoje nós fazemos parte dela. Foi uma espécie de escola dominical, né? Então veja, quando ele perde essa chance, ele deixa de ser... se ele aceitasse essa oportunidade que foi dada nesse encontro dado por Deus, ele deixaria de ser um qualquer e seria agora alguém importante para o cristianismo. É interessante que ele vem com esse papinho de bom mestre, o que eu tenho que fazer para... Na verdade, aquilo tudo só mostra um ego espiritualmente narcisista.
né? É uma pessoa que olha para si e vê em si mesmo méritos espirituais que não existem mesmo. Ninguém, nenhum de nós temos méritos espirituais em nada. Mas aquele jovem, e Jesus muito sabiamente faz aquelas perguntas muito interessantes. Por exemplo, quem é bom se não Deus? Resumindo, né? Veja, obviamente Jesus é Deus. Então, se só Deus é bom e Jesus também é Deus, logo Jesus também é bom. Ele não diz que eu não sou bom, ele diz que só Deus é bom. E até em algumas passagens, em algumas traduções, eles falam apenas somente um é bom. Ele não fala nem de que é o Deus Jeová, o Deus Pai, né? Mas veja, então, é um jovem que tinha dentro de si um ego espiritual muito grande. Muito grande. Porque, além de tudo que ele tinha de bens materiais, ele achava que tinha a ilusão de bens espirituais. Era uma pessoa rica espiritualmente. E não é verdade. E Jesus se encontra com aquele rapaz. Se encontra com ele. Na verdade, o rapaz pensava que ia surpreender Jesus. Eu vou ficar aqui esperando ele passar, mas não. Foi Jesus que o surpreendeu. Foi Jesus que fez, olha, não é assim que você está pensando. E muitas vezes nós temos que ter esse encontro com Jesus. Ele não foi encontro, ele foi de encontro a Jesus, porque Jesus veio com tudo para cima dele, né? E tem aqui uma coisa bem interessante, porque quando você vai ler na perspectiva topográfica do texto, você vai ver que existe um conectivo hermenêutico. Esse texto começa lá em Mateus 19 com I. E é esse que se aproxima. Então, a ideia que o evangelista e que o Espírito Santo quis passar para a gente era de que essa história seria uma continuação, mais ou menos assim, uma continuação da passagem que fala sobre Jesus e as crianças, né? Então, de certa forma, ele está aqui dizendo que, na verdade, nós não temos que ser como esse jovem, cheio de propriedades e que vem até Jesus por vontade própria. Isso é muito bonito, mas não é a verdade. Na verdade, nós temos que ser como as crianças, que não temos condição de ir até Jesus, a não ser que ele diga, deixa ele passar. Ele é meu, dele é o reino dos céus. Dessas são o reino dos céus. Elas não têm nada, elas não têm coisa alguma. Delas são o reino do céu. Aí sim, Jesus chama aquelas crianças e diz, delas são o reino do céu. Não aquele jovem que pensava que podia se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. É verdade. E na verdade, esse capítulo, né, tanto Marcos capítulo 10 como Mateus 19, eu digo que é o capítulo dos encontros, né? Porque Jesus teve encontro com fariseus, teve encontro com crianças e agora tem encontro com o jovem rico. E aí, Jesus deixou o jovem jogar o jogo dele, né? E o jovem foi avançando no campo e dizendo, opa, eu vou marcar o gol. Aí, quando ele vai de frente para o gol, Jesus diz, espera aí, meu filho, para a bola que agora eu vou lhe ensinar como é que você vai fazer. E aí é onde realmente o ser humano... É por isso que Jesus ele é diferente, né? Porque ele confronta o mundo no sentido de mostrar a realidade para as pessoas, né? Não é só se aproximar dele com palavras lisonjeiras, com méritos, achando que, na verdade, isso vai lhe dar lhe dar o crédito, lhe dar a salvação, porque você tem algo, e aí Jesus vai mostrar que, na verdade, o negócio é bem diferente, porque não existe mérito nenhum nosso, né? Quando a gente vai ler, por exemplo, as epístolas paulinas, Paulo vai deixar isso muito claro, né? Que não é pelas obras da lei, que não é por nada disso. E é interessante que o nosso aluno saiba disso, que ele pode ter muito dinheiro, pode ter muita coisa, ele pode ser rico, ele pode ser famoso, ele pode ser qualquer coisa. Mas ainda falta uma coisa, né? Ainda falta uma coisa para ele, porque sempre a prioridade e o mérito vai ser sempre do Senhor Jesus Cristo. E esse jovem, Milka, ele, depois de se apresentar, adorou a Jesus. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque
Às vezes a gente se impressiona, né? Alguém adorando e aquela coisa toda. O jovem também adorou, se prostrou, mas o coração estava longe demais. E quando ele se aproxima de Jesus, ele faz aquela pergunta, né? E que vai definir aqui, né? Ele começa, na verdade, o que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? Exatamente. E o interessante dessa pergunta, como eu tinha falado já, é que ele fala como se ele fosse o responsável por alguma coisa, como se ele quem tivesse que fazer, né? E não é bem assim, a salvação não é mérito nosso. Talvez por ele já ter riquezas, por sua influência, por ser acostumado a adquirir, ele entendesse que ele tivesse que fazer algo. E nisso é um ponto para a gente frisar muito em nossas aulas, de que, a salvação é individual. Ninguém vai agarrado com papai e com mamãe para o céu. A salvação é individual, uma decisão de cada um. Cristo morreu por nós, o sangue foi derramado, Deus está disponível para perdoar os nossos pecados. Mas cabe a nós a gente aceitar esse sacrifício de Cristo. Cristo, ele nos ama. Cristo amou aquele jovem rico, mas aquele jovem rico, ele decidiu não cumprir com o que Deus pediu. Jesus era Deus, ele já obedecia os mandamentos dados por Deus, mas quando Jesus ele pede, vai, deixa, vende tudo e volta e segue-me, ele decide por não fazer isso, porque o que pesou foi o que ele tinha. O que pesou foi a estabilidade, foi a certeza. E quando fala do jovem rico, tem um ponto que, tanto para as crianças, eles são maiores, 10 anos, 11 anos, para adolescentes, e entra agora para os juvenis, que é a classe que eu estou agora, uma pergunta para a gente fazer. É pecado ter dinheiro? Aí começa a polêmica na sala. Parece que divide-se em dois. Não é, não sei. Vira três. Todo mundo com... Ou então vem um, depende. Sempre tem um depende na hora. Às vezes Toda quem tem mais diz, não é não, aí quem não tem diz, né? Que é para ver se dá aquela... Mas é uma boa pergunta. E é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque os nossos alunos têm que saber pensar, à luz da Bíblia, tudo aquilo que acontece em nossa vida, em nosso cotidiano, né? A Bíblia, ela está para ser aplicada, a gente tem que viver. E a gente lembra, depois dessa pergunta, dá um tempo para eles questionarem, falarem, alguns vão vir até com experiências que aconteceram, que escutaram, vai vir muita coisa, geralmente vem muita coisa, e aí a gente entra com aquele versículo, me falha a memória o livro, mas se eu não me engano é Tiago, eu posso estar enganada, mas se não me engano é Tiago, em que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Timóteo. Oi? Timóteo. Se não me Timóteo. engano, 1 Timóteo 6:10. Acho que é isso. Muito obrigada. Às vezes eu preparo, aí eu acabo esquecendo, aí você te ajuda. Isso às vezes acontece na aula. 6:10 de 1 Timóteo. Valeu, pronto. 1 Timóteo 6:10. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O texto não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro. Porque quando você está amando o dinheiro, ou você está amando qualquer coisa que seja, que não seja o Senhor, você está colocando aquilo como prioridade em sua vida, como primeiro lugar. E isso vai ser idolatria. E o amor ao dinheiro, o amor específico ao dinheiro, ele vai ser a raiz de todos os males, porque dele vem a ambição, vem a ganância, vem a inveja. Desse sentimento, as pessoas matam, as pessoas roubam e vem todas as atrocidades. Então, o aluno tem que entender que o seu coração deve estar nele. Ter dinheiro ou não ter dinheiro não define quem nós somos, nosso caráter, não define nossa posição em relação a Cristo, não nos faz inferiores ou maiores do que alguém. A gente precisa passar essa mensagem para ele. Deus, ele pode sim abençoar muito alguém, não tem problema. Mas o coração dessa pessoa não deve estar naquele dinheiro. Ela não pode fazer daquele dinheiro, daquilo que ela tem, e às vezes não é dinheiro, às vezes é um anel, às vezes é um objeto específico, mas tá uma amizade, é algo que o coração está totalmente lá, que não pode ser tirado, não pode ser perdido, não pode ser desfeito. E este é o problema. O problema é onde está o nosso coração. E Jesus vai dizer
que a gente deve juntar tesouros não na terra, e sim nos céus. E o que é esse juntar tesouros, não juntar tesouros na terra? É não colocar o nosso coração nas coisas da terra. Não significa não estudar, não trabalhar, mas sim não fazer disso uma prioridade. Eu tenho que ter, eu tenho que conseguir, não é isso. Até porque a gente pode ler Provérbios, muitas passagens de Provérbios vai nos dizer que aquele que é temente ao Senhor, aquele que obedece aos mandamentos, Deus fará prosperar. Mas ainda assim, Deus pode fazer não prosperar em algum dado momento da sua vida. Deus sabe nossa estrutura, sabe quem nós somos, sabe se a gente tiver A ou B, não vai dar certo, então ele dá C. Deus sabe a medida certa para cada um. E a gente deve confiar nele. E essa fase da adolescência é bem delicada porque vem muitas comparações. Porque o meu amigo tem e eu não tenho. Eu sou rejeitado, sofro bullying porque eu não tenho. Porque a nossa cultura agora, ela prioriza realmente isso do ter, ou do mostrar que tem, que nem sempre tem, mas mostra que tem. Mostra que tem tudo. Status no Instagram, WhatsApp, Snapchat e vamos às redes sociais. Vão mostrar essa realidade. E a gente não quer que o nosso aluno hoje seja como o jovem rico antes, de ter tudo, de ter o que seja lá o que ele tenha, e não querer abrir mão por Cristo. O problema não é ter, o problema é não querer abrir mão. É um problema não querer usar isso para o do reino. E desde, mas ele é muito novinho, só tem 15 anos. Mas desde cedo tem que aprender. Até mesmo criança pequenininha, de 2, 3 aninhos, a gente vai ensinar a dividir, a compartilhar, que Deus ele quer que a gente divida, que a gente compartilhe, que a gente não pode ser egoísta. Porque o evangelho é para todos e para todas as idades. E aí, para terminar, na cultura daquele jovem rico, existia uma ideia que existe muito forte hoje, de que estar com bênçãos, estar com riquezas, estar próspero, era um sinal de que Deus estava com aquela pessoa. Isso lembra um pouquinho da nossa teologia da prosperidade, que tem estado em muitos. O ter não é essencial. Não é porque você tem que Deus está com você, e não é porque você não tem que Deus não está. Aí envolveu o apóstolo Paulo, sinceramente, coitado do apóstolo Paulo. Se a gente for assim analisar friamente, É por isso ele que chega a diziam que ele dizer, era um olha, apóstolo fracassado, né? Porque o bichinho apanhava exato, e ele sofria seria fracassado. perseguição. Hoje, coitado, os pregadores da prosperidade dizem, pai, Paulo, eu não sei não, é um pregador falido mesmo. Eu acho que Jesus não é com Pra ele não, demais, porque o homem apóstolo Paulo. apanha. É liso, Exato. apanha, é perseguido, né? É a teologia É, da falsa prosperidade, né? É, exato. Que foca só nos bens daqui. Assim, Paulo vai chegar a dizer que ele aprendeu a ter, aprendeu a não ter, e tá tudo bem, tudo posso naquele que fortalece. Eu posso passar por coisas boas, posso por coisas ruins. Passar necessidade, eu não estou em Cristo. E esta realidade que Paulo viveu, que ele aprendeu, não era a que o jovem rico tinha em mim. Ele não aprendeu, ele não entendeu que não é o ter, não é o que tem, não é o que ele faz, não é o seu status. E é isso que a gente tem que mostrar nos dias de hoje. Numa cultura em que a gente vive hoje, no século XXI, de mostrar, de ter, de adquirir. Numa cultura em que cobra de nós correr 24 horas e mais um pouco atrás de tudo, se desgastando, deixando de lado nossa saúde e deixando de lado nossa vida espiritual, isto é um problema, a gente tem que mostrar que não é assim, que Cristo ele nos chama para perto dele, para que ele seja a prioridade da nossa vida e que ele se responsabiliza pela nossa vida. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente vai se capacitar, vai escutar os nossos pais, mas Cristo, ele tem que ser o centro e ele vai se responsabilizar. Ele cuida de nós. E aí a gente lembra Mateus 6, olha para as aves, olha para os lírios do campo, que nem Salomão, gente, nem Salomão, quem era Salomão? Mas nem Salomão se vestiu tão bem assim. E Deus cuida da erva que vai para fora, não vai cuidar da gente. Ele cuida. E aí você aproveita, professor, talvez no final da aula, você veja algum aluno assim mais cabisbaixo, mais tímido, juntando. Talvez essa palavra chegue no coração de um mais forte do que o outro, e você pode terminar essa aula fazendo uma oração com seus alunos para que Deus ele venha dar entendimento a eles e graça para que eles não cedam à tentação desse mundo de apenas querer ter,
mas sim que eles queiram viver uma vida com Deus e que eles passem a descansar em Deus, confiando que Deus irá prover, que Deus irá cuidar de tudo na vida deles. Muito bem. E nesse diálogo, onde Jesus vai começar a apresentar estes ídolos ocultos, né, do coração do jovem rico, porque na verdade são ídolos, né, ídolos que às vezes estão ocultos, que tem lá no interior de cada pessoa, e Jesus vem justamente para nos mostrar que nós precisamos tirar esses ídolos, né? E isso, olhamos personagens bíblicos que tinham um ídolo, às vezes, guardado no coração e que precisaram ser transformados. Eu lembro, por exemplo, de Jacó. Jacó, ele tinha um ídolo, né, de preferência, que já reproduzido do seu lado, dos seus pais, que preferiam, sua mãe preferia ele, seu pai preferia outra, e quando ele casa, ele prefere uma mulher em detrimento da outra, aí tem os filhos, aí prefere um em detrimento dos outros. Até que Jacó tem um encontro com Deus de uma forma extraordinária, aí ele diz, rapaz, agora o negócio é diferente. Então, Deus tem encontros conosco para nos mostrar essas coisas. E esse rapaz, ele era bem convencido, eu diria, viu? Porque ele se ajoelha, conversa com Jesus, Reinaldinho, e ele diz, eu guardo todos os mandamentos. E tem mais, eu guardo desde a minha meninice. Eu sei de quais, eu sei desde o departamento infantil da primeira classe. Ele responde como se fosse uma criança, né? Porque criança, não sei se você já viu, eu já dei aula para as crianças já, e é muito bom porque a gente vê como elas agem, e isso é muito interessante porque geralmente a criança já fala, eu faço isso também, e eu tenho esse brinquedo e isso aqui também, né? Eu acho muito legal isso, porque é assim que ele responde. Parece muito também quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, Pedro, perdão, eu esqueci qual era o discípulo, Pedro. Ele vai dizer, Senhor, não lave meus pés, não sei o quê. Aí Jesus também fala, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala, então lave tudo aqui, porque eu tenho que ir. Né? E veja, esse jovem, coitado, ele se achava um gigante espiritual, né? Achava que está tudo bem. E olha só, o que ele tinha não era certeza da salvação. Tanto é que ele vai atrás da vida eterna. Senhor, eu faço tudo bem aqui, tá, mas eu não tenho a vida eterna. Me ensina a ter a vida eterna. E Jesus fala, olha, ele vai falar aqui, né? Mas ainda te falta alguma coisa. Deixa tudo, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e segue. Então, Deus, é engraçado que Deus ama a todos, né? Deus é amor, isso é coisa muito bonita. Esse é o evangelho do que o Rodrigo Bilbo, desse livro aqui, até eu vou dar o Deus que destrói sonhos. Ele vai dizer, é o evangelho good vibes, o evangelho Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É um evangelho que se importa com o seu bem-estar. Milka falou muito bem, com muita propriedade, sobre o evangelho, sobre o falso evangelho da falsa prosperidade, né? Só que, na verdade, esse além de um homem falsamente próspero, ele também era um homem do coaching. Ele era um homem que vivia, talvez, na ideia do evangelho do coaching, o evangelho da Xuxa, o evangelho good vibes. Porque, para ele, o que importa é estar bem. Ele chega feliz, chega contente e sai triste. Triste por quê? Porque recebeu um açoite de Jesus. Olha só o que o escritor aos Hebreus vai nos dizer em Hebreus 12, dos 6 ao 11. Olha só, ele vai dizer, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer, ou seja, a todos que recebem por filho. Quer ser filho de Deus? Se prepare para ser açoitado. C.S. Lewis ele vai dizer que se você quer uma religião para amaciar, acariciar o seu ego, não escolha o cristianismo. Ele não vai ser a melhor opção para você amansar o seu ego. E o que a gente vê aqui é um jovem, como o Milka bem disse, ele tinha muitas ambições, tanto que ele não conseguiu deixar. E uma dessas ambições dele era de ser feliz.
E nós, meus irmãos, na verdade é que nós supervalorizamos a felicidade. Felicidade não é tudo nessa vida. Porque a felicidade que Deus nos tem para oferecer é muito maior do que só um bem-estar. Veja só aqui o que diz aqui o Kate Phillips, pastor Kate Phillips. Ele vai dizer que, embora a salvação venha ao encontro da mais profunda necessidade do homem, essa ideia humanista de fazer uma coisa em favor do bem-estar da pessoa ignora completamente a razão fundamental pela qual Jesus morreu na cruz. Deus concede a salvação aos homens, principalmente para trazer glória a ele por meio de um povo que tem caráter, que tem o caráter do seu filho. A glória de Deus é mais importante do que o bem-estar do homem. E aí, essa palavra que Jesus tem para ele, até os discípulos depois, eles chegam aqui eles comentam, né? E aqui em Mateus, ele vai dizer o seguinte: e quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? E aí Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não é? E aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que vamos ganhar? E Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem se sentará no seu trono glorioso. Aqui, até aqui. E aí, Jesus está dizendo: eu sou Deus. Aqui temos uma afirmação da divindade de Cristo e ele fala: para vocês isso é impossível. Aquele jovem que saiu aqui agora nunca vai se salvar a não ser por mim. Né? Só para terminar aqui, José, Salmo 120, se não me engano, Salmo 120, 139. Eu vou abrir aqui. Acho que eu deixei marcado aqui. Deixei não. Mas é o Salmo 139. Ele vai dizer o seguinte, eu gosto muito desse salmo. Ele vai falar para nós acerca do nosso coração. Como é que funciona o nosso coração? Veja, aquele jovem chegou pensando que tinha tudo na vida, que estava tudo certo com a vida dele. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Aonde posso ir a fim de escapar? Aqui é a NTLH. Aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu vá para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes, ainda ali a tua mão me guiará, ainda ali tu me ajudarás. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não faz diferença entre a luz e a escuridão. E ele vai dizer: Senhor, sonda-me, conheces, vê se há em mim algum caminho mau. E aqui, José, é importante porque aquele jovem não esqueceu de pedir o que o salmista está aqui: Senhor, vê se há em mim. É o que fala no texto da ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Senhor, vê se há em mim um caminho mau. Essa tem que ser nossa oração também, porque nós não podemos deixar o que aconteceu com o jovem acontecer conosco, pensar que tá tudo bem, a ilusão da salvação acontecer. Que o Senhor possa nos mostrar como está o nosso coração. Caminhos que nem nós sabemos que estamos errando, mas que o Senhor é fiel e é poderoso para nos mostrar. Você vê que esse convencimento dele é notório aqui quando ele diz assim, o Evangelho de Mateus na 19:20, que diz: que me falta ainda? Né? É como alguém que dissesse: olha, eu já cumpro os mandamentos e faço isso há muito tempo. O que me falta? Eu já tenho tudo, eu já faço tudo. Eu já sou o que deveria ser. E é quando Jesus ele vai trazer justamente, extrair aquilo que faltava para aquele jovem.
quando diz, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Era a prova de fogo que Jesus estava fazendo. Talvez se aquele homem dissesse, tá certo, Jesus, eu vou fazer isso. Jesus dissesse, não precisa não, eu queria só provar o seu coração para ver se você amava mais a mim do que as riquezas. Mas aquilo pesou tanto para ele, e por isso que o texto da lição diz, né, que qualquer que não deixar tudo, e o texto não significa abandonar a família, nada, mas é amar primeiro, amar mais Jesus. Se você não está disposto a fazer isso, e amar ele acima de todas as outras coisas, não pode ser discípulo dele. E foi justamente, né, o que aconteceu. Pode falar. José, o chamado que ele recebeu naquele momento era um chamado apostólico. Ele não foi chamado para ser missionário, para ser pastor, presbítero, diácono, auxiliar, dirigente de oração, não. Ele foi chamado para ser apóstolo. Então, para ser apóstolo, você precisava realmente, naquele tempo, deixar tudo que você tinha. Né? O apóstolo Paulo deixou tudo que ele tinha. Pedro, Tiago, João, todos os discípulos deixaram tudo o que eles tinham. Até Judas deixou tudo que ele tinha. Ficou um pouquinho no coração de Judas, né? Mas deixou tudo que ele tinha. E aquele jovem não conseguiu deixar tudo que ele tinha. Deus, quando o escritor aos Hebreus fala que Deus açoita todos os seus filhos, porque os ama, obviamente, e Jesus fala, que a Bíblia nos fala que Jesus amou aquele jovem. Por isso que ele precisava ser açoitado por Jesus. Ele precisava receber um tapa na cara espiritual, né? Para que ele entendesse qual era realmente o propósito, o propósito de Deus para a vida dele. Não o propósito humano, mas o propósito que vem de Deus. E que convite, né? Jesus chamou uns e foram. Outros disseram, não, Jesus, eu vou te seguir. Aí Jesus dava uma resposta, não dá para mim, não. Você disse, Jesus, eu vou te seguir. Ele disse, não, vá para ali, ó, vá pregar na sua terra. E esse aqui, Jesus disse, vamos. Aí eles não querem. Tá vendo? É aquela coisa, é a oportunidade e é estar disposto a seguir Jesus. O convite está lançado. Agora nós temos que segui-lo, porque ele nos ama. E, Milka, esse encontro de Jesus, existe algo bem que vai diferenciar entre um encontro pontual, de você se encontrar uma vez e pronto, ou você tem uma caminhada contínua com Jesus. Aquele jovem teve um encontro pontual que poderia se tornar uma caminhada contínua. Dependeria única e exclusivamente da sua intenção, do seu querer em segui-lo, né? Em deixar tudo e ir após Jesus. E muitas das pessoas, né? Muita gente, até pessoas que estão na igreja, eles têm aquele encontro pontual, mas não estão dispostos a ter uma caminhada contínua com o mestre. A Bíblia, ela dá exemplos de pessoas que decidiram viver com Cristo pelo resto de suas vidas. A gente vai ter o exemplo dos apóstolos, tirando Judas. Né? Judas, ele vive com Jesus durante o tempo, mas ele decide por deixar Jesus. A gente vai ter aqueles como Paulo, que não queriam saber de Jesus, apesar de zelarem pela lei. Ele zelava pela lei, conhecia a lei, persegue os cristãos por conta disso, mas ele se encontra com Jesus e, da partir daí, ele decide por ver toda a sua vida para Cristo, como Cristo mandasse. O jovem rico, ele vai em busca de Jesus, aparentemente, para viver uma vida com Cristo, já que ele queria a vida eterna. Só que quando ele vê o que era que faltava, aí ele recua, ele não quer mais. Ele prefere o que está aqui. E na nossa vida, na nossa caminhada, a gente vai encontrar pessoas que vão conhecer a Cristo verdadeiramente. Que muitas vezes vão entrar nas nossas igrejas, vão levantar as mãos, vão dizer que aceitam Jesus, vão orar, vão para a escola dominical, vão para os cultos, vão se batizar, mas vai chegar um tempo que elas vão dizer que não querem mais Jesus. A gente vai ter pessoas, e a Bíblia já nos alerta, que quando chegar no céu vão dizer, mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, operamos maravilhas. Como assim? Você não nos conhece? Mas porque a intenção, o que eles faziam,
não era pelo reino, não era por Deus, mas era por interesse próprio. Então, são pessoas que conheceram a Cristo, mas quiseram usar Cristo como mercadoria. E isso não vai ficar impune. Nem que Deus corrija aqui, se ele não corrigir, não tem problema. Nos céus, eles não herdarão o reino de Deus, porque não se converteram verdadeiramente. Mas vão existir aqueles que vão se encontrar com Cristo e vão viver com Cristo até o fim da vida. Não vai ser fácil, não é uma vida com muitas regalias, vamos dizer assim. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A vida cristã não é uma vida 100% confortável. O nosso conforto ele está porque a gente conhece a Deus e Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso alívio, Ele provê todas as coisas, a gente confia nele e aí a gente vai vivendo melhor. Mas é uma vida que requer que a gente abra mão de muita coisa, porque muita coisa não agrada ao Senhor. E a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. E a gente precisa falar para o nosso aluno algumas verdades. Que viver com Cristo não é fácil, mas que vale a pena. E aí a gente pode contar situações em que a gente passou, que por estar em Cristo, valeu a pena. E sempre lembrando da nossa esperança eterna, que é a morada com o Senhor, reinar com Ele, que vale muito mais do que tudo aqui. Então, não vai ser fácil. Segundo, é um processo de santificação, então tem que abrir mão. Não existe caminhada com Cristo querendo viver do jeito que está. Né? Sempre vamos ter que abrir mão de alguma coisa. Cada um vai ter que descobrir em Deus o que é que tem que abrir mão, o que é que precisa. Abrir mão de pecados de estimação, uma coisa que eu costumo falar bastante para eles é pecado de estimação. Porque a gente tem, eles têm, nós não somos perfeitos, então sempre tem um que é mais difícil, um pecado que é mais difícil de dizer do Senhor, não quero. Porque às vezes é algo que nos agrada, pecado, é carne, né? Mas a gente não pode. Então a gente tem que trabalhar isso em nós, trabalhar isso em nosso aluno, a questão de abrir mão, a questão da idolatria. A idolatria ela é presente, a idolatria não é necessariamente material, ela não é uma estátua, mas aquilo que colocamos em primeiro lugar em nossa vida. E às vezes é uma amizade, como a Renilde falou, às vezes é um estilo de vida, às vezes é o desejo de querer ser algo, às vezes é o desejo da profissão, às vezes é o desejo de um relacionamento, pode ser tanta coisa. E às vezes isso impede que eles dediquem mais tempo ao Senhor, que eles busquem mais ao Senhor. E aí a gente tem que aproveitar o gancho e dizer ao nosso aluno o que é buscar ao Senhor verdadeiramente. Que não é bater ponto, que não é pegar a Bíblia para ler, para dizer, eu li, Senhor, a Bíblia hoje, Senhor, eu orei hoje, eu fui para o culto. Não é bem assim. Mas é o coração, é buscar, é chegar para o Senhor e contar. Eu não quero ler a Bíblia hoje, Deus. Você tem que dizer isso para Ele. É um relacionamento. E é nisso que Ele molda você, que Ele trabalha você. Não é fácil para o adolescente ele chegar e pegar a Bíblia para ler, passar um tempo para orar. Não vai ser fácil. Não é fácil para a gente. Para pessoas que têm anos de crente, às vezes vão ter dias que vão estar tão cansado que não consegue, mas chega para Deus, hoje está difícil. E Deus dá graça, Deus trabalha e precisa ser explicado para o aluno para que ele cresça e para que ele decida viver com Cristo, viver para Cristo, viver por Cristo. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E que ele encontre em você, professor, uma pessoa que seja apoio, que seja conselheiro, porque vai precisar, a gente precisa uns dos outros, que ele possa ver em você uma pessoa de confiança, para contar os seus erros, para ser aconselhado, mas para compartilhar alegrias e para que você seja bênção na vida dele e ele na sua vida também. Como canta Paulo César Baruch, né? Deixa tudo então e vem. Seja feliz também com Jesus. Esse é o chamado do nosso mestre para que nós possamos ter uma vida e vida eterna. Queridos, uma lição extraordinária. A gente poderia passar aqui mais 1, 2 horas conversando sobre o assunto. Realmente uma lição muito recheada, muito conteúdo e com certeza você, professor, vai conseguir abordar isso com seus alunos. Então, aproveite e aplique. Não é só pegar os pontos, os versículos, mas também aplicar na vida do aluno, ele sentir que aquilo é para ele. Né? E a Bíblia tem essa missão de ser aplicada em nossa vida, em nosso coração, para que nós tenhamos um ser transformado. Então, que Deus abençoe a sua aula, que Deus abençoe você e seus alunos, e nós vamos orar agradecendo a Deus por essa tão rica oportunidade
e que a sua aula também seja também assim tão rica e maravilhosa e transformadora. Vou pedir ao nosso querido Reinaldo para fazer esta oração em nome de Jesus. Amém. José, queria agradecer aos irmãos que no último vídeo deixaram uns comentários. É verdade. Muito obrigado pelos comentários. A gente fica muito feliz em poder ajudar. Glória a Deus por isso. E nos ajudem também. Qualquer problema que vocês... isso aqui está errado, vocês apontem que a gente vai fazer o melhor, o máximo para poder corrigir, para poder arrumar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, amantíssimo Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos, por esses minutos, Senhor, preciosos que passamos aqui, Senhor, em comunhão, aprendendo mais da Tua palavra, meu Senhor Jesus. Nos abençoa, Pai, que nós possamos a cada dia ser mais crentes, que a cada dia nós possamos, meu Senhor Jesus, ser mais santos, aprender a se deleitar mais na Tua palavra, aprender, Senhor, a buscar mais de Ti, Senhor, e entender que isso, Senhor, é a única coisa que levaremos conosco para a eternidade, é um relacionamento contigo, Senhor Jesus. Não vamos levar amizades, não vamos levar dinheiro, ouro, prata, carro, casa, Senhor Jesus. Vamos levar, Senhor, apenas um relacionamento contigo, Senhor, que prosperará ainda mais na eternidade, Senhor. Que nós possamos, Senhor, começar a vida eterna aqui, Senhor, porque a vida eterna é conhecer a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado por este momento, muito obrigado a cada professor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada professor que está nos assistindo, que nos assistiu, Senhor Jesus. Abençoa a vida dele, a casa dele, Senhor. Tu sabes como está a situação do lado do professor, do aluno, Senhor Jesus. Chega com a tua mão poderosa ali, restaurando os laços familiares, Senhor. Se há doença, cura, Senhor, restaura. Se há morte, consola os corações, Senhor, na certeza de que um dia vamos nos encontrar contigo no céu. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor.